Olá, criaturas das trevas, bem-vindos ao primeiro episódio do Crítico Bagunçado Reviews, onde nós fazemos reviews críticas dos novos materiais que estão saindo para o mundo das trevas. Let's tell a story about vampires. Of vampires. Of vampires. Hoje, como haverá de ser, eu estou aqui com a minha parceira. Salve, Cainitas! Alessa Malkavian, crítico bagunçado para todos vocês. Agora, dois desajustados falando sobre as novidades do mundo das trevas. Então, nós vamos falar sobre o livro, o Corebook de Milhões, Vampiro à Máscara, quinta edição, Corebook básico, nosso primeiro material que abriu os caminhos da quinta edição do World of Darkness para todos nós. E vamos fazer um review bastante honesto sobre as nossas percepções, mas creio que as pessoas, os ouvintes, os nossos amados cainitas vão gostar muito desse review. Ok, então vamos falar sobre algumas informações técnicas sobre a edição mais recente, que é o V5. Ela foi lançada pela Paradox em 2018, né? E ganhou um prêmio em 2019, né? O prêmio Academy of Adventure Gaming Arts and Design. O design do livro, né? Que eu acho que é a coisa mais que chama a atenção. Particularmente, eu acho que é a coisa que mais chamou minha atenção no livro, né? O design do livro. E, inclusive, ganhou um prêmio em 2019 por conta disso. E ele entrou na categoria de Role Playing Games e ganhou como melhor RPG do ano. E também favorito dos fãs. Ele foi recentemente traduzido pela Galápagos Jogos em 2021. E também ganhou o prêmio Ludopedia de 2021 na categoria de jogos de RPG como melhor RPG do ano. Então, assim, é um livrinho com certa bagagem, né? Ele vem bem aclamado, assim, tecnicamente. Tem muitos elogios técnicos ao livro e também ele é um livro que, na nossa opinião, assim, tenta agradar gregos e troianos, né? Ele tentou realmente agradar os fãs antigos e os novos fãs que estão chegando no sistema agora na quinta edição, ou você aí que tá ouvindo esse cast e nunca pegou o livro na vida e tá pensando em pegar ou comprar o livro, né? Ele tenta agradar bastante esses dois públicos diferentes e isso é uma coisa que a gente também achou bem legal do livro. E vamos falar sobre isso mais profundidade enquanto a gente tá nesse cast aqui. Então, vamos começar. Assim, primeiramente, quando você abre o livro, você dá de cara com uma mensagem, né, da editora sobre o livro, né? É interessante, é um aviso de conteúdo maduro. Então, assim, eu acho legal ler essa mensagem, tá? Pra galera que tá começando agora, é uma mensagem muito legal e fala exatamente o que você vai esperar desse jogo. Se você tem a oportunidade de achar o livro físico em alguma loja de RPG e você pode abrir e folhear o livro, eu acho legal tu dar uma olhada nisso aqui, primeira página do livro. O que você espera desse livro. Se você não gostar do que você espera, eu acho legal você, talvez não entrar nesse mundo. Mas, assim, se isso fala contigo, né? Se isso te transmite alguma coisa positiva, então eu acho que esse livro é pra você. Mas, realmente, a gente tem que concordar aqui que não é um RPG pra qualquer pessoa, né? É um RPG maduro, é um RPG com temas um pouco pesados. Nos conteúdos do livro, né? No index do livro, por assim dizer, onde nós vamos começar pela primeira parte do livro, e esse cast aqui vai ser focado primariamente nas partes de lore do livro, tá? Então, assim, a gente vai fazer duas partes de cast. Essa primeira parte vai ser a parte focada em lore e a segunda parte é a parte focada em mecânicas. Então a gente não vai exatamente na ordem correta das coisas do livro, até porque o livro é um pouco confuso na organização dele, mas isso não faz o livro ser ruim de nenhuma forma. É só porque pra gente organizar aqui fica melhor assim. Então a gente vai falar primariamente de coisas de lore e de coisas de história e de ambientação nesse cast. E a gente começa com essa parte que é uma parte incrível do livro, né? Que é a parte de conceitos do livro, onde os autores tentam transmitir os conceitos e o pano de fundo pro que é Vampiro à Máscara quinta edição, né? E a minha querida parceira Alessa tem uma opinião bem legal sobre isso e bem construtiva, que eu acho. Então, fala pra gente um pouquinho como é que o que você achou lendo essa parte? Quais são as primeiras impressões quando você pegou o livro e abriu isso aqui? Então, Caimitas, como o Yuri bem citou, para quem está acostumado com as edições anteriores, eu sempre digo que o V5 ele é um sistema novo, ele é tudo novo.
mas você vai encontrar elementos que são familiares a vocês. No caso de quem está chegando agora, quem nunca jogou RPG ou quem nunca teve contato com o Vampiro à Máscara, algumas coisas podem ser mais fáceis e outras podem ser um pouco mais complexas. Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato que eu tive com o Vampire V5, eu tive que passar por um processo de desconstrução, porque eu já vinha das edições anteriores, da terceira edição e da edição de aniversário, edição de 20 anos. Eu passei a ter esse entendimento da desconstrução para ler o livro, porque eu passei a encarar que o autor do livro, o próprio manual, o core book, estava dialogando com uma criança da noite, um neófito, como eu cheguei, né? Com toda uma bagagem das edições anteriores, esperando, ou com uma grande expectativa de esperar uma continuação daquilo, ou uma imersão muito profunda nas coisas que ficaram para trás, assim dizer, você vai se perder um pouco nesse caminho, pode ter uma tendência a ter uma resistência com a quinta edição. Então eu sempre falo, quando você abre a quinta edição de Vampiro à Máscara, encare como você realmente sendo uma criança da noite, como você sendo um neófito, você recém foi abraçado, você está perdido, você está curioso, você está na sua condição vampírica nesse momento. Quando você se coloca nesse papel, você se permite entrar no mundo das trevas, entrar no Vampiro à Máscara, e você se permite ouvir aquilo que o livro quer te dizer, né? E ele é mais voltado ao horror pessoal do neófito, da criança da noite, daquele vampiro que não tem ainda um status, né, uma posição de muito tempo nesse contexto vampírico ou muito poderoso. Isso ajuda muito a você entender as coisas, encarar as coisas do cenário, sabe? Então, eu acho isso sensacional. Depois que eu me dei conta de que o livro estava se comunicando primariamente com o neófito, uma criança da noite, tudo fez sentido para mim. Então eu acho que quando você tem essa perspectiva, quando você já começa, você nem jogou, mas você já está encarando o papel de um neófito, de uma criança da noite, você está se colocando dentro do jogo. Eu acho que a forma como o livro dialoga com o leitor é realmente muito marcante, muito interessante. E não é à toa que ele é aclamado pela audiência, né? Mas pensando nisso, enquanto a gente escrevia esse roteiro e tendo em vista que a gente vai, com certeza, fazer reviews sobre os materiais novos da quinta edição, então a gente vai falar sobre Caçadora Revanche, vamos falar sobre Lobisomem Apocalipse, quinta edição também, e eu acho que a melhor forma de classificar isso é que isso aqui é uma reimaginação, eu diria. É uma reimaginação de Vampiro à Máscara. A história se mantém, se você é uma pessoa que é muito ligada na história, né? Até o Beckett de Hadari, que é um material da edição de 20 anos, né? Até aí tudo se mantém, tá? Tá tudo a mesma coisa, pelo menos na minha impressão, a lore do livro. Tem alguns pouquinhos ajustes aqui e ali para o material ficar mais fluido com a nova edição, mas eu diria que é mais uma reimaginação. E com certeza vai ser assim, tanto pro caçador quanto pro lobisomem, que é veterano, já pode se preparar e já ir se desconstruindo para experienciar os novos materiais como deveriam ser feitos, né? Esse livro considera que você não sabe nada. Isso realmente é uma coisa que eu acho isso até legal, na verdade, do livro, porque ele fala assim, não, você não precisa ser um especialista em lore para entender onde nós estamos no mundo das trevas com essa obra aqui. Mas, se você é uma dessas pessoas, né, o livro ainda tem bastante coisas para você. E eu acho legal a gente falar sobre essa pequena introdução que o livro dá sobre as cartas, que são cartas fantásticas. Não vamos falar de todas aqui, mas vamos falar só das que foram mais marcantes pra gente. E pra mim, com certeza, são as cartas iniciais. As cartas iniciais são escritas por eu não vou dar spoiler, mas um personagem um tanto quanto importante pra mitologia de vampiros na cultura pop, tá? Não é de Vampiro à Máscara. Se você lê um certo livro,
escrito por um certo senhor da Irlanda, um certo cara chamado Bram Stoker. Ele escreveu um livrinho, Alessa. Ele escreveu um livrinho que é um livro que é pouco famoso, é sobre um cara que mora num castelo, né? Enfim, ele é meio que suga sangue, né? Tem um filme sobre isso que é com Keanu Reeves, eu acho. É pouco conhecido. Mas tem uma carta de um dos personagens desse livro que é uma criança do próprio Conde Drácula, né? Não vou falar quem é, mas o Conde Drácula é um personagem de Vampiro à Máscara, tá? Você aí que não conhece a lore do vampiro, eu posso falar isso agora. O personagem Conde Drácula, o Vlad Tepes, o filho do dragão, é um personagem de Vampiro à Máscara, de um clã muito específico que não está contido no livro base, vamos falar sobre isso depois, mas essa carta é de uma das crianças deles, e eu achei isso fantástico, porque a gente tem pouca referência à obra do Bram Stoker fora o Drácula, né? Porque o Drácula é uma figura histórica, na verdade, né? Mas a gente tem pouca referência a outras partes do livro dele que são muito legais. E eu acho que isso foi muito bacana dos autores do livro de colocar isso. Tipo assim, grande parte daquela história de uma perspectiva ou de outra, né? Claro, não é uma cópia idêntica, mas isso tá no livro, porque faz tudo parte da grande mitologia de vampiros em cima de qual o Vampiro à Máscara é construído. Eu achei isso legal. O que você achou dessas cartas, Alessa? Essa em especial que você tá mencionando, ela ainda tem um tom mais interessante porque dialoga com aquela perspectiva que eu tenho sobre o V5, sabe? Essa coisa de você ser a criança da noite, porque você imagina assim, você ser abraçado agora, que tipo de conselho você gostaria de receber? Ou de quem, né? E aí você tem uma figura assim, da mitologia vampírica, pegando a sua mão, assim dizer, e te dizendo, olha, a situação é essa, eu acho que fica tudo um pouco menos difícil dentro do cenário, né? E eu considero até que você é uma criança da noite privilegiada em ter esse conselho, essa abertura do livro com esse personagem. Então, eu não vou mais dar spoiler, eu vou deixar que vocês aí que estão nos ouvindo leiam. Se passou batido por você, já jogador mais veterano, volta lá que vale a pena. Realmente. Realmente vale a pena. Sobre as cartas, eu acho que é tanto um bom ponto de partida para quem está começando agora. Eu acho que é interessante a gente poder dialogar com esse novo fã do Vampiro à Máscara, que eu realmente entendo, porque eu também, Yuri também, nós também já chegamos, e agora? Então, é interessante nós dialogarmos com você que está começando a jogar Vampiro à Máscara agora. Essas cartas introdutórias do V5, elas são um excelente ponto de partida. Você começa a entender coisas sobre o cenário, coisas importantes para o seu jogo, se você vai narrar ou vai jogar com a sua coterie, são excelentes pontos de partida. Do ponto de vista gráfico também, eu acho bastante imersivo, bastante factível, é muito bonito o conteúdo que temos ali. Coloca mesmo numa situação onde você consegue visualizar aquilo. Você consegue ter noção de como mais ou menos o personagem que está ali dialogando com você se porta, como ele escreve, os detalhes da caligrafia. Eu acho isso muito legal. Você tem como insights da personalidade de cada personagem que está ali conversando com você. Para os novos jogadores, narradores, pode ser que aqueles nomes sejam estranhos para você, mas em algum ponto do livro isso vai fazer sentido. Para os veteranos que gostam de uma densidade, de uma lore mais profunda, você não está totalmente a ver navios, a deriva de um sistema novo. Você está encontrando essas referências para que você se familiarize com a quinta edição. Então eu acho que essa introdução com essas cartas, com essas falas desses personagens, também ajudam nesse momento crucial de ambientação, tanto para o veterano quanto para o novo fã de Vampiro à Máscara. Muita coisa legal aqui. Tem coisa sobre os clãs. Você é uma pessoa que não conhece muito sobre os clãs, ou você conhecia muito mais de um clã do que de outro clã, lê as partes dos clãs da introdução. É muito rico em lore, essa parte do livro, tá? Apesar de não ser uma parte realmente do livro, é só uma pequena introdução com
várias cartas, assim. Mas é legal, é bacana, assim, não pula. Lê isso aí direitinho. É uma leitura bem rápida, tá? Simples e tranquila de entender. E isso vai te ajudar a ter uma base sólida pra conseguir entender certos conceitos do livro e pra essa parte que a gente vai agora, né? Que são os conceitos. Essa parte aqui é muito importante também sobre o mundo das trevas e sobre os vampiros, tá? Então, explicando um pouco, assim, sobre o mundo das trevas, né? Eu costumo dizer que é um reflexo sombrio do nosso mundo, tá? Ele não é exatamente o mundo real. Você pode ter crônicas que são hiperrealistas, mas não é necessário. Ele não é bem o mundo real. Em vários aspectos, ele é mais trágico do que o mundo real. Ele é mais gótico. Pega o filme do Batman. Tipo assim, Gotham City parece uma cidade real, mas você tem a nítida impressão que ela não é. Entendeu? Ela é muito mais estilizada. E é isso que é o mundo das trevas. Ele parece o mundo real à primeira vista, mas ele não é. A corrupção do governo é pior. As obras de infraestrutura públicas nunca saem do papel e são, inclusive, piores do que as que a gente tem hoje em dia. As guerras, os conflitos são piores. Tudo que você pode imaginar. O terrorismo, assalto à mão armada, violência, tudo é pior no mundo das trevas. Tá? Ele realmente é um mundo onde é muito difícil você ter esperança nesse mundo, mas é possível. E eu acho que essa é a grande sacada genial do mundo das trevas, especialmente nessa edição em particular. Não adianta você ter só um mundo sombrio sem você ter esperança, mas não, você precisa ter alguma coisa pra combater as sombras, pra combater o desespero, e é justamente aí que entram os jogos do mundo das trevas. Você tem a oportunidade de fazer isso ou de entregar isso, né? Mas a escolha é no final dos jogadores e do narrador, né? O que vocês vão fazer, tendo em vista que vocês estão nessa ambientação. E agora eu passo pra Alessa pra ela falar o que são os vampiros, exatamente, do mundo das trevas. Eles são bem diferentes dos vampiros da cultura pop. Aqui você não tem vilões, necessariamente vilões, ou mocinhos. Você não vence o jogo de Vampiro à Máscara. O que acontece é que você precisa sobreviver, você precisa interagir com o mundo e, dependendo da perspectiva do seu personagem, conquistar coisas ou ter uma melhor estrutura para você, ou mesmo as maquinações ao seu redor, você controlar as coisas que acontecem, tentar controlar as coisas que acontecem. Tudo isso, obviamente, vai dialogar com a sua sobrevivência. Então, a grande sacada aí é você pensar que você tem que sobreviver e que o tempo é um conceito diferente para você agora de um mortal. Você não é mais um humano qualquer que está aí vivendo a sua vida dentro do cenário do mundo das trevas. Agora você é um amaldiçoado. Então você não é mais, não deveria ser um super-herói, nem uma criatura especial, e sim um amaldiçoado. Você tem que encarar as coisas de que você é um amaldiçoado, mas você tem que continuar ali, você quer continuar ali, porque você tem um elemento que te faz permanecer, que é a besta, que te consome, essa vontade do sangue, é o que te faz ser um vampiro. E essa coisa, esse conceito, esta figura, que é parte de você, ela quer sobreviver e ela quer poder e ela quer sangue. Ela precisa de sangue, você precisa de sangue. Então, considere sempre a questão da maldição e desta parte de você que é o que te faz vampiro. Não posso apresentar para você conceitos do cinema ou da literatura, porque aqui o que vai impactar no seu jogo é a sua perspectiva de sobrevivência, o que vai guiar o seu caminho para que você conquiste a sua sobrevivência e os seus objetivos dentro do jogo. Mas não há vilões e mocinhos, não esperem por um grupo contra o outro e um vai vencer aquele jogo. Não, você vai ter os seus antagonistas, mas da perspectiva do outro, você também é o antagonista. Então se trata puramente da sua sobrevivência. Como você vai fazer isso? O livro trata de ensiná-lo o melhor caminho
você vai escolher. Também tem outra coisa muito importante nessa primeira parte do livro, que é justamente a questão política de Vampira Máscara. Vampira Máscara é um jogo de interpretação de terror pessoal e político. A parte pessoal, você já falou, justamente essa questão de sobrevivência de todo vampiro e de você muitas vezes ter que fazer coisas horríveis que um ser humano nunca faria pra conseguir sobreviver. Coisas muito piores que um ser humano faria. Isso é a parte do horror pessoal. O horror político tá justamente atrelado a isso, no seguinte sentido: vampiros do mundo das trevas tendem a se unir em facções políticas, o que a gente chama de seitas, certo? Existem muitas seitas, mas 2 seitas têm o grande foco desse livro base e vão ser exploradas também em outros livros, vamos falar desses livros depois, mas as 2 seitas que são apresentadas em profundidade nesse livro seriam a Camarilla e o movimento anarquista. O movimento anarquista talvez seja a porta de entrada de muita gente pro jogo. Eles são vampiros muito novos, né? Geralmente, né? Podem ser que tenham vampiros mais antigos, mas eles são vampiros muito novos que têm uma conexão grande com a modernidade e também sabem usar tecnologia muito bem. Eles já nasceram num ambiente tecnológico e num ambiente moderno. Eles conseguem se misturar muito bem com a multidão e inclusive usar tecnologia para conseguir facilitar sua vida, como essas criaturas da noite. Eles são vampiros que não possuem muitas regras formais e geralmente estão mais focados na pura sobrevivência do indivíduo ou do grupo deles, né? Ele sempre advocando a ideia que qualquer vampiro pode ser quem ele quiser na noite, né? Então eles são bem meritocrática, por assim dizer. E, em contrapartida, nós temos a Camarilla. A Camarilla são vampiros mais monstruosos do que o movimento anarquista. Eles são vampiros bem mais antigos, que rejeitam tecnologia e rejeitam grande parte da modernidade, por assim dizer, e preferem usar táticas de liderança e uma estrutura burocrática muito bem firme para conseguir sobreviver. Logo aí você tem uma grande divisória de estilos de jogo. Se você quer jogar com anarquia, você vai jogar com um vampiro que é muito mais parecido com um humano que você pode encontrar por aí. Já na Camarilla, você não vai ter isso. Você vai ter uma experiência de vampiros mais à moda antiga, de uma sociedade secreta bem elitista e bem isolacionista, mas que também, ao seu modo de ver, está fazendo o que é correto. Isso é a coisa mais importante que vocês têm que tirar dessa introdução. Toda seita acredita que a ideologia deles é a correta. Além dessas 2 seitas, existem também outras 2 que são mencionadas bem por alto nessa parte do livro. Uma delas é a Ashira. Para explicar para quem é novo, a Ashira é uma seita muito parecida com a Camarilla, exceto pelo fato que eles são muito ligados à religião islâmica. Eles são encontrados primariamente no Oriente Médio. Mas a estrutura de poder deles é parecida com a Camarilla. Com a única diferença é que, enquanto a Camarilla tenta preservar um certo semblante de humanidade ao modo deles, a Ashira tenta ser mais humanos e se mesclar de acordo com a fé em Alá e nos ensinamentos do profeta Maomé. E, por último, nós temos a seita proibida, que não pode ser mencionada, e eu estou com medinho dela e vou deixar a Alessa falar sobre. Sim, a seita que dói menos. Espada de Caim, glorioso Sabá. E é isso, eu vou falar isso porque porque o Core Book, ele, de fato, não nos traz muitos elementos acerca do Sabá. Neste primeiro momento, quem é um Sabá verdadeiro ficou um pouco órfão, um pouco deslocado, sentiu falta. Eu mesma sou muito fã do Sabá, para quem me conhece, senti essa falta, se tornou uma das críticas que eu tinha acerca do livro. Uma coisa importante que o Yuri muito bem colocou para nós aqui são essas questões da sociedade secreta, das facções, como se comportam os membros e a sociedade de cada seita, de cada lugar. E é muito interessante a gente sempre lembrar que Vampiro à Máscara, você não tem uma verdade absoluta. Você não tem, como ele bem colocou, do ponto de vista de todos, tem problemas. Então, você não tem verdade absoluta. Não cometa esse erro de você pegar as visões do livro e tratá-las como verdades absolutas, porque isso não vai acontecer. Pense que você tem personagens que estão dialogando com você. E esses personagens vão apresentar seus pontos de vista e você decide o que melhor se adequa à sua crônica, ou ao seu personagem, ou ao seu grupo, certo?
E a partir daí você desenvolve o comportamento, a forma com que você encara o mundo e o que você vai fazer durante o seu jogo. Mas não trate as coisas como verdade absoluta. Ou seja, por exemplo, você chegou a certo ponto onde você está decidindo a qual lado da história você vai jogar, seja da Camarilla ou dos anarquistas, né? Não tome o que está sendo apresentado para você como verdade absoluta, porque neste momento você é um membro da Camarilla, mas pode ser que na próxima crônica você seja dos anarquistas. Então todas essas informações são importantes, mas não as trate como verdade absoluta, porque são vampiros que estão te contando. E então logo você também vai jogar na pele pálida de um vampiro. Então você também vai tratar as coisas, vai demonstrar as coisas no intuito de trazer pessoas para sua causa, seja ela Camarilla ou Anark. Mas ainda assim não serão verdades absolutas. Mas esse aspecto político de vampiro é uma coisa que realmente, pra mim, é o que faz o jogo dialogar muito comigo e é uma coisa que deveria ser usada em qualquer mesa, tá? É muito importante que existam essas intrigas políticas, essas conspirações políticas no jogo de vampiro. O Sabá é um grande mistério, ninguém sabe exatamente quem eles são, né? Mas o livro base menciona que eles são um grupo de vampiros que de vez em quando é responsável por algum ataque, como se fosse um grupo terrorista. Né? Não existem informações sobre eles ainda, mas nós iremos fazer reviews dos livros de todas as seitas e também falar um pouco sobre como utilizar essas seitas em mesa no futuro. Nessa parte é importante que vocês também leiam sobre a Segunda Inquisição, que não é uma seita vampírica, mas é, uma força nesse cenário também, da sua maneira, que são os humanos que estão ativamente caçando vampiros. Eles são muito diferentes dos caçadores de vampiros das edições passadas, para quem tá vendo a edição passada. A Segunda Inquisição não é a Ordem de São Leopoldo, mas apesar do que a Ordem de São Leopoldo faz parte dela. Não são aqueles caçadores tipo Van Helsing, sabe? Não são caçadores sozinhos que saem por aí com uma estaca e um martelo e ficam escavando cemitério atrás de vampiro, coisa e tal. Não, eles não têm apoio da mídia, porque os vampiros controlam a mídia. Eles não são esses caras, tá? A Segunda Inquisição é o grande perigo do Vampiro à Máscara e é um mecanismo do narrador para conseguir realmente contrabalancear as ações dos jogadores. A Segunda Inquisição é uma força militar que é, de certa forma, reconhecida por vários governos do mundo, mas eles também estão protegendo a máscara, que é justamente essa questão do vampiro se fingir de ser um ser humano, porque eles não querem causar o pânico na humanidade. Eles não podem chegar e falar, galera, tem vampiro aí, porque a galera vai entrar em pânico se eles fizerem isso. Então eles protegem a máscara da forma deles, mas eles caçam impiedosamente vampiros utilizando tecnologia de ponta e utilizando táticas militares mesmo. Então assim, eles são uma força perigosíssima no Vampiro à Máscara. Eles têm um livro sobre eles que a gente também vai falar, mas por enquanto o que você tem que saber é o seguinte: nenhum lugar tá seguro no V5. Você não tá seguro no seu refúgio, você não tá seguro utilizando um celular, você não tá seguro saindo na rua. Porque sempre pode ter uma câmera, sempre pode ter alguém monitorando suas ligações, sempre pode ter algum policial que secretamente é um membro da Segunda Inquisição e ele vai perceber que você não sai de dia. E é que a Segunda Inquisição é uma das coisas mais legais pra mim, assim, como narrador de vampiro, e uma coisa que realmente instaura o medo da humanidade. Por que a máscara, né, justamente esse elemento tão grande do jogo, né, você se esconder na raça humana, por que a máscara é tão valiosa? Vou acrescentar sobre a Segunda Inquisição? A Segunda Inquisição é uma força implacável, né, e ela não faz distinção. Então, novamente, aquela questão das verdades absolutas, de qual seita é melhor, de qual modo de conduzir as coisas é realmente o mais interessante ou que vai te garantir mais tempo de sobrevivência. A Segunda Inquisição, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, realmente, a Segunda Inquisição é um elemento que traz ainda mais esse horror pessoal e essa luta pela sobrevivência e a paranoia. Eu acho que o elemento paranoia que a Segunda Inquisição traz é realmente um ponto a se considerar. Mais além, você verá atuações da Segunda Inquisição que impactam fortemente o cenário do Vampiro à Máscara. Aí mais pra frente vamos discorrer sobre isso. E isso
traz ainda mais esse sentimento de paranoia e uma preocupação extra. Além de todos os problemas que você tem que vivenciar sendo amaldiçoado, você ainda tem a Segunda Inquisição à espreita. Ou seja, eles podem estar absolutamente em qualquer lugar, a qualquer momento. A Segunda Inquisição é uma ferramenta em tanto para as narradoras e narradores de Vampiro à Máscara. Eu particularmente gosto muito também, narrando. Já fiz one shot, crônica, onde eles aparecem. Eu realmente gosto. É um elemento que me atraiu bastante, assim. Ele tira um pouco, não sei se você concorda, Yuri, ou os nossos ouvintes, ele tira um pouco essa zona de conforto do vampiro, do membro, do cainita, sabe? Essa impressão de que tudo ele pode, isso cai por terra quando você está diante de ações da Segunda Inquisição. A Segunda Inquisição é uma coisa única da quinta edição, né? Existe uma explicação dentro do livro, que a gente não vai dar spoiler, né? Mas a Segunda Inquisição é uma reação de parte da raça humana que descobriu, né, que vampiros existem contra os vampiros. Isso é uma parada muito legal, porque realmente tira um pouco da invulnerabilidade que vampiros tinham, né? Porque no passado você tinha vampiros que controlavam a mídia, que espalhavam fake news, né? Isso é bem atual, inclusive. Mas você não tem mais isso, porque agora os seres humanos estão muito espertos, muito pouco manipuláveis, assim. Então, assim, realmente eles vão ser bem mais explorados no livro deles, mas eles são sinistros, galera. Então, assim, tenham cuidado com a Segunda Inquisição. Existem outros conceitos bem legais que a gente não vai entrar muito por dentro agora, como a Jihad, que é justamente o esforço, né, ou a guerra política que todos os vampiros travam, seja clã entre clã, seita entre seita. Os piores inimigos dos vampiros, por incrível que pareça, são eles mesmos, né? E a Jihad, esse termo, a Jihad é prova disso. Estão sempre numa guerra imortal, porque eles não morrem, né? Utilizando recursos, utilizando espionagem, utilizando enganação, enfim, conspirações, tudo. Feito todo esse apanhado, nós vamos falar sobre os clãs que estão presentes no livro base. Só existem 7 clãs no livro base e alguns vampiros que também não possuem um clã, porque isso também é uma opção jogável de Vampiro à Máscara. Mas, pra quem vem de edições antigas, é um pouco diferente, assim, porque eram apresentados os 13 clãs em sua integridade nas edições de Vampiro antigas. Nessa edição, optaram por não fazer isso e desenvolver mais a lore e a ambientação da edição, ao invés de colocar os 13 clãs e não desenvolver nada, né? Os clãs seriam basicamente a sua classe, por assim dizer. Vampiro à Máscara é uma comparação um pouco ruim, mas é uma comparação que eu acho digna, assim. Seu clã define muito do seu estilo de jogo. Você tem que saber direitinho o que você tá querendo fazer. Coisa que eu achei legal, falando de forma geral sobre os clãs, né, é que, eu não sei se você concorda, Alissa, mas eu acho que sim, os clãs do V5, eles tentam se distanciar bastante dos estereótipos negativos e dos estereótipos preconceituosos que os clãs tinham no passado. Esses estereótipos ainda existem na quinta edição, você ainda pode encontrar esses estereótipos quando você lê a seção do clã no livro, mas tem uma tentativa de fazer os clãs serem muito mais versáteis e muito mais diversos, né, dentro deles mesmos do que eles eram antes, né? Você pode encontrar 2 vampiros do mesmo clã que são muito diferentes um do outro, apesar de serem do mesmo clã. E eu achei isso bem legal, assim, especialmente pra quem tá começando agora. Se você é um Brujah, você não precisa ser um Brujah motoqueiro jaqueta de couro. Você pode ser, sim, isso ainda existe no jogo, mas você pode ser um Brujah professor de universidade filósofo também, que anda por aí de terno, gravata e óculos, meio Indiana Jones, sabe? Isso é possível também. Eu acho isso bem legal. O que você acha sobre isso? Concordo totalmente. Também nos traz essa versatilidade, porque os vampiros, antes de serem vampiros, eram humanos. Então, nós temos a grandeza da singularidade humana, do pensamento humano. Então, você ainda vai encontrar o estereótipo, ou também dentro do conceito de onde você está ou a qual seita você pertence. Muitos desses clãs, ou parte desses clãs, também vão ser tratados de forma a direcioná-los a estereótipo, né? Mas você tem a possibilidade de fazer um ser único, autêntico. Então eu acho que a quinta edição trouxe essa elegância de poder, dessa versatilidade de você criar um personagem. Isso é muito interessante. Então você, ao mesmo tempo que você pode usar um estereótipo,
você vai ter um estereótipo que pode te ajudar a te guiar nessa criação de personagem, você também está completamente desprendido dos estereótipos. Então, venha mesmo, mais uma vez, venha mesmo com o pensamento de neófito, criança da noite, que não sabe sobre os clãs, sobre as seitas, que você vai conseguir também encarar esse processo da falta ou de uma diminuição de estereótipo de uma maneira muito feliz, uma maneira muito positiva. Então, eu particularmente gosto disso que você mencionou, Yuri, a gente pode ter uma coterie com o mesmo clã, 4 personagens com o mesmo clã, e eles são completamente diferentes, né? Além do comportamento desses personagens, da singularidade deles, você ainda tem outros elementos do livro base que embasam essa singularidade, né? Desde a sua forma de caçar, da sua forma de agir perante a sociedade vampírica, mas você tem essa diversidade, você tem essa autenticidade em criar o seu personagem, e eu particularmente acho isso fascinante e acho que a quinta edição traz isso muito bem. Então, como você bem mencionou, temos os 7 clãs de forma muito bem apresentada, não ficou aquela coisa corrida. Você tem eles muito bem apresentados e totalmente possíveis de jogar. Se você, ouvinte, parar para pensar, o livro base ele foi lançado em 2018. Os guias, os suplementos chegaram como um ano depois, trazendo ainda uma visão um pouco mais densa de cada um desses clãs, alguns extras. Ou seja, totalmente possível de jogar. Ah, mas não tem todos os clãs. Ah, mas eu gostaria de ver mais coisa. Nesse momento, se você tem só o livro base, é possível sim você jogar e você construir um personagem muito bacana com o que você tem aí. Então vamos começar só dando uma palhinha superficial aqui dos clãs e também falando de algumas mudanças que nós gostamos, né, dos clãs. Teve aquela que não muda muita coisa, né? Então vamos começar falando dos Brujah. Então, pra quem não conhece, os Brujah, eles são o clã dos sábios. Eles eram filósofos guerreiros e muito conectados com a comunidade. Eles são bem passionais. Nas noites finais, eles são um clã que... eles são muito diversos, assim, eles são muito variados, né? Eles estão em quase todos os aspectos e sociais que existem, né? Você pode ter um Brujah que, cara, ele pode ser qualquer coisa. Eu acho isso fantástico sobre esse clã. Você pode ter um Brujah que é um cara que é um delinquente juvenil, bem bruto, assim, entra em luta ilegal, sai por aí na motoca, rouba banco, coisa e tal. Tu pode ter um cara que é um revolucionário, entendeu? Um cara que realmente é um militante, que acredita que você só vai conseguir mudar as coisas através da violência, então a violência dele é mais política do que pra ele mesmo, né? Você pode ter um cara que é um professor de universidade que não acredita em violência, acredita em ganhar os corações e mentes das pessoas pra causar uma mudança e coisa e tal. Os Brujah sempre são conectados com essa ideia de mudar as coisas. Eles são um clã muito fluido e muito inquieto. E isso se caracteriza muito na maldição deles. Eles são muito passionais, ficam zangados com facilidade, eles se sentem provocados com facilidade devido a essa conexão que eles têm. Eles, como eu falei antes, eles são muito conectados com a comunidade e inclusive têm grande inspiração nas lutas e nas filosofias humanas. Então você pode encontrar um Brujah que é um cara que é marxista, você pode encontrar um Brujah que é um neoliberal também. Não faz muita diferença. Eles não vão se dar muito bem dentro do clã, mas não interessa muito. Porque o que importa pro Brujah mesmo é essa necessidade de luta, essa inquietação com o status quo. O clã é bem identificado por causa disso. Eles são um clã majoritariamente encontrado no movimento anarquista, por conta disso, né? E o movimento anarquista aceita todo e qualquer tipo de Brujah. Existem alguns na Camarilla, mas é meio que uma raridade hoje em dia, né? Porque a Camarilla é uma seita muito estática, ao contrário do movimento anarquista, que é muito fluido. O que você tem a dizer sobre os Brujah? Os Brujah também são bastante conhecidos por essa conexão com o mundo mortal, justamente pelas crenças que eles têm de mudanças dentro da sociedade vampírica. Isso se estende à sociedade mortal também. Então você facilmente os encontra com mortais, com a sociedade humana mortal. Então eu acho isso bastante interessante. Para você que quer um jogo social, também é possível com esse clã, mas você também pode fazer um personagem mais voltado para embates físicos e para luta. Ele é muito versátil, é um clã muito bom de se jogar. Eu particularmente gosto bastante, assim, tenho bastante experiência com eles também.
Então, passando pro próximo clã e já tendo uma mudança grande aqui, nós temos o clã Gangrel, segundo o clã do livro base, conhecido como o clã da besta. Eles são vampiros muito conectados com a besta interior que todo vampiro tem, né? Essa necessidade de sobrevivência e de sede de sangue, né? Gangrel são geralmente lobos solitários, né? Eles são muito na deles, assim, e não costumam se misturar muito bem com outras seitas. Tem muitos Gangrel que simplesmente não se afiliam politicamente com ninguém por ter sempre algum problema que eles não concordam muito, eles não se dão muito bem em grupo. Mas a grande maioria dos Gangrel tá no movimento anarquista também, porque eles querem ser deixados em paz e querem ser deixados para fazer o que eles querem fazer. O que é uma das filosofias do movimento anarquista. O que faz eles serem muito amigos dos Brujah. Eles têm uma grande conexão com os Brujah, apesar de não comprarem toda essa briga política do clã Brujah. Eles acreditam que essa questão do individualismo e de você poder ser livre e não ser filiado a essas grandes organizações secretas de vampiros é uma coisa interessante. Uma coisa que é legal, que eu achei que foi uma certa mudança, eu tava falando com a Alessa sobre isso antes da gente começar a gravar, é o seguinte: o clã Gangrel tá bem mais urbano. Eles são bem urbanos nessa edição, tá? O que talvez seja meio diferente pra galera que veio de uma edição antiga onde eles eram mais rurais, né? A quinta edição de Vampiro, você pode encontrar Gangrel que vivem nas florestas, que vivem em regiões rurais, né? Mas a grande maioria deles vive ou na selva de pedra ou em parques dentro de cidades. E existe um motivo bem grande para isso. É porque existem lobisomens no mundo das trevas. E eles ficam nas zonas fora das cidades. E vampiros são primariamente criaturas, né, urbanas. Então, os Gangrel refletem isso. Apesar deles serem bem mais conectados com a besta deles, eles não são animais do mato, né? Eles não estão bem assim nessa edição. Eles estão bem mais urbanos e eles estão também bem mais se misturando com a humanidade. Tem um pequeno rework neles, da maldição deles. A maldição deles é que sempre que eles entram em frenesi, né, nessa fome incontrolável, ou nessa fúria incontrolável dos vampiros, eles começam a apresentar características animalescas. Mas essas características podem ser revertidas nessa edição, né? Não é que nem nas edições passadas onde elas eram permanentes, e isso complicava muito eles. Na minha opinião, eu acho que a Alessa também concorda, isso quer dizer que provavelmente você não vai ter Gangrel que são amigos de lobisomens, como você tinha antes na quinta edição. Agora você vai ter uma versão bem mais assim... porque lobisomens odeiam todos os vampiros, todos sem exceção, inclusive Gangrel. Então, assim, eles não são amigos de lobisomens, eles são vampiros, primariamente vampiros, que tentam ter o estilo de vida deles, né, distanciados das grandes sociedades, assim, mais na deles, mas eles ainda assim estão conectados com a cidade. Até porque fica meio difícil você se alimentar tá num lugar que tem pouco ser humano. Mas o que você acha disso? Graças a Caim que acabou, né? Esse negócio de vampiro Gangrel, amigo de lobisomem. Isso não faz nem sentido. Tanto da lore do Vampiro a Máscara, quanto do Lobisomem Apocalipse, né? Então, do meu ponto de vista, eu gostei muito dessa mudança, né? Embora nas edições anteriores eu já não aplicava. Mais além, no momento que você vai se aprofundando nos guias e outras temáticas dentro do Vampiro à Máscara, também ajuda nessa compreensão de por que eles estão mais urbanos, tá? É um alerta de spoiler aí para quem é fã do clã. Eu particularmente gosto dessa roupagem mais urbana, porque te permite também estar mais integrado com o teu grupo, com os interesses da sociedade que você pertence, da escolha de jogo que você tem, para que você interaja mais com o mundo das trevas, né? Então, saindo um pouco da parte mais isolada do clã. Então, você também tem conceitos do Gangrel que se adequam muito bem à modernidade, entre aspas, do mundo mortal. Então, eu acho bastante interessante você não ter somente aquele animal arisco, aquele estereótipo do animal arisco, né? E sim você trazer mais ele à sociedade contemporânea. Porque você foi um humano, conviveu na sociedade. Então, eu gosto dessa visão, sinto que te integra mais ao jogo.
Lembrando que se você quiser jogar de gangrel rural, você pode, tá? Não nada te impede disso. Inclusive, é um dos arquétipos do clã. Mas, como a gente disse antes, os clãs estão tentando se distanciar um pouco desses estereótipos, né? Toca a ficha aí pro seu clã, Alessa. Eu sei que você quer falar deles. O clã Malkavian, clã dos lunáticos, como dizem. Um clã muito interessante também. Uma das coisas que eu mais gosto da quinta edição, total desprendimento do que havia nas edições anteriores, que linkava o clã Malkavian a situações e condições de psicopatologia desses personagens, né? Você tinha até uma lista de psicopatologias para interpretar o seu personagem de acordo com aquilo. Então, a quinta edição não tem isso. Você tem estereótipos dentro do clã Malkavian de acordo também com as disciplinas que eles utilizam, a forma que eles enxergam o mundo, que você vê mais além também no livro base. Então você tem um clã agora ainda mais versátil, sem conectar a condições psicopatológicas, não tem mais uma lista, não é mais algo interpretável dentro do jogo. A questão, a fraqueza deles, aquilo que afeta eles, é ligado diretamente à forma com que eles encaram o mundo, como são as reações deles diante de seus próprios traumas, a própria questão do abraço, né, da maldição vampírica, como eles são afetados pelo mundo em que eles estão inseridos, a própria visão deles. Então eu gosto muito, eu sou suspeita para falar, é o meu clã favorito, é o clã que eu assino o meu nome. Realmente fiquei feliz com o que foi trazido do clã Malkavian para nós na quinta edição de Vampiro à Máscara, né? Você tem desde os oráculos até aqueles que realmente fogem completamente do estereótipo do clã Malkavian, do lunático, do personagem que fala sozinho. Você pode fugir disso completamente, você pode até parecer que é de outro clã, quando na verdade é o Malkavian. Não sei se o Yuri gostaria de acrescentar mais coisas para nós. É uma coisa que eu acho importante a gente passar pra quem tá pegando o clã agora. Eu acho o clã Malkavian um clã muito difícil de jogar, para início de conversa. Porque justamente a condição mental deles não é algo que é humano. Você até pode ter um Malkaviano que tem uma condição que, visto de fora, visto por alguém que não entende, não é Malkaviano e não tá entendendo o que é o ser Malkaviano, a pessoa pode até achar que você tem esquizofrenia, ou você tem algum outro tipo de transtorno dissociativo de personalidade, mas não é bem isso que é a maldição dos Malkavianos. É que por conta deles serem um clã muito inteligente e um clã que vê demais, eles estão conectados com um plano diferente de existência, eles estão conectados com outra realidade. Isso é uma coisa sobrenatural, certo? Então, se a gente fosse colocar em termos muito chulos, né, a loucura deles é sobrenatural. Ela não é uma loucura que você pode caracterizar isso de forma mundana. Você até pode, se você for um ser humano que não tá entendendo o que tá acontecendo com o Malkaviano, mas não é bem isso, entendeu? Então, realmente, a quinta edição faz um esforço de não colocar o Malkaviano como um cara que é maluco. Você chamar o Malkaviano de maluco é até ofensivo, eu acho, pro Malkaviano. É simplesmente uma pessoa que, por conta de ter esse extremo poder de ver o mundo e de ver as pessoas de forma diferente, ele tem esse lado que esse poder custa caro pra ele, né? Porque isso ele faz ele estar sintonizado com uma realidade que as pessoas não veem, certo? Então, o problema não é que você é louco, é que você é são demais e você tá vendo a realidade pelo que ela é. As outras pessoas que são doidas. Eita, eu tô falando. Eu acho que, na verdade, a Alissa tá usando algum poder em mim que eu tô concordando com ela. Para aí. Mas além a gente explica as disciplinas dos Malkavian. Eles vivem em paralelo a uma outra realidade, uma outra frequência, né? Então, isso é um bom ponto pra gente poder criar qualquer conceito. Você pode realmente criar qualquer conceito para seu personagem Malkavian, mas tenha isso em mente. Você não está mais atrelado à psicopatologia, né? Você não vai mais interpretar psicopatologia para interpretar o Malkavian. Você sim vai interpretar um personagem que sente demais, que pensa demais, que escuta demais, que vê coisas demais. Você está numa outra frequência diferente dos seus companheiros de outros clãs, e que é muito interessante.
concordo discordando sobre a dificuldade em se jogar com eles. Isso tudo vai depender também da sua sintonia com a mesa, com o seu narrador e narradora. Vai depender de vários outros elementos, não só sendo determinados pelo seu clã. Mas eu posso garantir a vocês que é uma experiência e tanto você jogar com um personagem malkavian na mesa. Eu concordo. Eu acho o clã muito foda. Mas passando agora pro outro clã que eu acho muito legal também, que são os Nosferatu. Eu acho que é um dos únicos clãs que tem um nome que a galera ouve e já... Ah, tá, eu sei o que é isso. Os Nosferatu são vampiros que possuem uma maldição um pouco única que, digamos, quando eles são transformados em vampiros, eles são distorcidos, né? Por causa do sangue. Eles se tornam deformados. Uma coisa importante pra falar sobre isso é que, primeiro, isso não define o que eles são. Pra falar a verdade, os Nosferatu são um dos clãs mais humanos que existem em Vampira Máscara. Eles podem ser inumanos se eles quiserem, sim, mas geralmente o Nosferatu é uma pessoa que entende muito sofrimento, por conta de ele ter sofrido muito quando ele foi abraçado. O que faz eles serem um clã muito empático a se jogar. Eles são mestres dos segredos, exímios espiões e também guarda-costas. Inclusive, tem vários deles que têm aspirações políticas e se tornam grandes líderes da sociedade vampírica, mas eles são mais conectados com o clã deles, o que faz com que eles sejam bem tímidos, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante do clã. Eles são muito tímidos por conta da aparência deles. O Nosferatu entendeu que eles passam, né? Eles são muito conectados a outros Nosferatus, né? Eles se tratam quase como se fosse uma grande família, por conta deles terem essa empatia grande um pelo outro. Mas inclusive com outros clãs também. Eles são o clã mais romanceável do jogo. De acordo com o que a Martina Altstar e a Rudy falam, né? Que são as figuras da comunidade de Vampira Máscara, né? Vocês podem encontrar elas no canal oficial do Mundo das Trevas, no YouTube. Tem várias discussões sobre isso. E eu acho isso bem legal, justamente porque se você gostar de Nosferatu, ele vai gostar muito de você e ele vai tentar te entender muito bem. Eles são um clã bem legal, cara. Eu gosto bastante deles. Eles são um dos clãs que menos mudou na edição atual. Talvez pelo fato que quando você aparece, você é visto como um Nosferatu, isso não quebra a máscara, necessariamente. Só faz as pessoas saírem correndo. Não, sacanagem. As pessoas olham pra você e falam tipo assim, meu Deus, cara, o que aconteceu com a sua cara? Parece que tacaram fogo na sua cara e depois tiveram que apagar pisando em você. Basicamente é isso, essa é a reação de uma pessoa preconceituosa que não entende os Nosferatu seria. Inclusive outros vampiros têm essa reação também. O que é outra das razões pela qual os Nosferatu são bem tímidos, né? Essa timidez do clã tá bem aguçada, né? Eles não gostam que as pessoas vejam eles. E eles preferem assim, né? E isso faz com que eles sejam membros muito, muito valiosos para a sociedade vampírica. Algo a acrescentar sobre eles? Eu sou uma romântica desenfreada. Por mais que eu seja sabá, eu adoro essa temática e eu acho que essa questão deles serem mais romanceáveis, assim como dizem as minhas queridas colegas e amigas, acho também uma questão, uma grande metáfora do jogo, né? Sobre as aparências, sobre os comportamentos, então as quebras de conceitos, preconceitos, né? Então eu gosto muito dessa face dos Nosferatu. Vamos deixar poético assim, então. Então, indo pro próximo clã que a gente pode encontrar no livro, nós temos os Toreadores. Basicamente, entrevista com o vampiro. Bora pro próximo. Não, sacanagem. Os Toreadores são vampiros bem à moda antiga. Eles são vampiros clássicos. É assim que eu caracterizaria eles. Eles são vampiros bem clássicos, assim. Vampiros muito conectados com a humanidade, mas de um jeito diferente dos Brujah, eu diria. Eles são bem mais conectados no sentido que eles são apaixonados, de certa forma, pelos humanos. Eles são bem sedutores, bem manipuladores, né? Isso é uma característica bem grande, assim, do clã. Bem mortais também. Toreadores não são apenas rostinhos bonitos que querem seduzir humanos e beber o sangue deles. Apesar deles fazerem isso, eles fazem bastante isso. Então, eles são muito aquela questão clássica do vampiro atrelado a questões sexuais. Isso é bem grande, assim, no clã. Do vampiro que ele é sedutor. E uma analogia grande entre ele se alimentar e o sexo, né? E existe essa analogia na mitologia vampírica e os historiadores exemplificam isso muito bem, né? Mas eles não são só rostinhos bonitos, eles são bem mortais quando eles decidem ser. E você subestimar um toreador é você pedir pra morrer, eu acho. Os toreadores que eu vi na quinta edição, assim,
quinta edição se distanciou bastante do estereótipo de toreadores que são máquinas de sexo, né? Isso é uma coisa que existia bastante em edições antigas, mas agora eles são um clã que é incrivelmente versátil. Eles, assim como os Brujah são, na verdade. Eu acho isso bem legal deles também. Você pode ter um toreador que ele basicamente vem de qualquer parte do mundo, teve qualquer tipo de vida mortal antes de ser um toreador, mas ele tem que ter algum apego pela arte, né? Isso é a parte mais importante dos historiadores, alguma arte. Pode ser qualquer arte, não precisa ser pintura, não precisa ser escultura, pode ser atuação, pode ser arte marcial, cara, whatever. Você tem que fazer alguma coisa que você considera uma arte e os outros apreciam aquilo como uma forma de arte. Você pode ser um grande escritor, você pode ser um grande atirador também. Se você for um cara que é um sniper, que foi abraçado pelo toreador, e tua arte realmente é você matar pessoas de um jeito quase que impossível, espetacular e teatral, assim. É possível também. A maldição deles geralmente tem a ver com as questões estéticas deles, né? E isso é bem particular de cada toreador, eu acho, né? Cada toreador tem a sua própria estética e é afetado positivamente e negativamente por conta disso, né? Geralmente eles ficam muito hipnotizados quando eles veem algo que eles apreciam muito, ou eles têm uma repulsa grande em estar em um ambiente que eles acham esteticamente feio ou desagradável, né? Mais alguma coisa? Não, é muito interessante também você mencionar os Brujah, porque nas edições anteriores nós tínhamos não era nenhum contraponto, era assim, juntar os dois neste mesmo conceito da proximidade com o mundo mortal. Eles são apaixonados e inveterados, assim, o historiador, eles realmente depositam paixão naquilo que fazem. Isso também está relacionado com o fato da arte não necessariamente estar ligada à pintura, à escultura, e sim a paixão que você tem, que tudo vira arte na mão do toreador. Vamos encarar por esse ponto. Outra questão também sobre o clã é: não queira ter um inimigo toreador. Esse é outro ponto muito interessante de se jogar com ele. O toreador, ele vai comendo você pelas beiradas, né? Até que não reste mais nada. Olha... Isso foi bem toreador, na verdade. Não. Deixamos assim esse meu 1% toreador neste podcast. Vamos pro próximo clã, isso que eu me comprometa mais, Yuri. Tá bom. O próximo clã é o clã Tremere. Ah, meu Deus, vamos lá. Ok, parem de fazer piadinhas sobre o clã por meio segundo e me escutem. O clã Tremere foi o clã que mais sofreu um retrabalho na quinta edição. Eu digo isso sem falsa modéstia. O clã Tremere realmente... Bom, eu gosto bastante do clã, na verdade, mas eu tinha uma grande relutância em jogar de Tremere. E eu lembro do meu grande amigo Hércules Cosme, essa é pra você, amigão, que quando pegou o livro e leu Tremere, falou: finalmente esse clã tá decente. E eu concordo em gênero, número e grau com ele sobre isso, porque os Tremere sofreram bastante. A segunda Inquisição foi bem impiedosa com os Tremere, e digamos que eles foram os responsáveis por bombardear com drones uma das sedes do clã, e isso afetou o clã muito profundamente, porque os Tremere eram muito conectados pelo sangue um do outro. São um clã de bruxos, basicamente. Eles são um clã de feiticeiros de sangue. Eles são magos de sangue, de certa forma, assim, se você considerar isso bem. Eu não consideraria eles magos, mas, enfim, pra facilitar um pouco. Eles são bruxos e são ocultistas e são bem conectados com a hierarquia interna deles, né? Que eles chamam de pirâmide, que é uma hierarquia única que o clã possui. Antigamente ela era reforçada por sangue, hoje em dia ela é apenas uma hierarquia formal do clã. E isso é uma grande mudança pro clã, porque agora o clã Tremere, ele era um clã bem opressivo, né? Antigamente. Ele era um clã que proibia os membros mais jovens de fazerem muita coisa, mas como esse efeito sobrenatural da pirâmide foi quebrado através do ataque da Segunda Inquisição, começaram a surgir dissidências do clã Tremere. O clã Tremere hoje em dia é mais identificado pelas casas dele do que pelo próprio clã. E existem várias casas, existem 4 casas do clã Tremere. No livro base, são apresentadas apenas 3, que são a Casa Tremere, a casa que mantém a hierarquia da pirâmide, e é basicamente o clã Tremere antigo. Se você é uma pessoa que vende edições antigas de Vampiro e fala: eu quero jogar de Tremere moda antiga, joga de Tremere da Casa Tremere. São a casa original e eles são a casa que reforça essa hierarquia da pirâmide. Existe a casa Goratrix,
Era uma casa bem velha, bem antiga também. Eles são Tremere que não concordaram com a administração do clã e quebraram o clã e formaram uma casa própria. Eles são bem similares ao clã Tremere, mas eles não são jogáveis. Eles são bem mais sombrios, bem mais inumanos do que o clã Tremere. Eles têm muito poucas éticas em termos da pesquisa deles, do sobrenatural, do oculto e da magia. E por último, nós temos uma casa nova, que é a Casa Karna. É uma casa primeiramente feminina, né? Eu não sei se tem homens nessa casa. Essa realmente é uma falha minha como entendido do sistema do jogo, eu não sei. Mas é uma casa primariamente feminina que foi fundada por uma bruxa bem poderosa do clã Tremere, chamada Karna. E essa casa defende a liberdade contra as hierarquias da pirâmide e uma relação mais, digamos, focada na familiaridade, na parceria e na reciprocidade entre as bruxas que fazem parte dela. Geralmente elas se juntam em organizações de bruxas chamadas covens, né? Que não tem uma hierarquia muito mais neopagã. Elas são uma casa bem mais neopagã, eu consideraria elas assim. Então, se você quiser explorar essas vertentes do paganismo místico, eu acho fantástico. O Wicca, por exemplo, né? Ou outras vertentes da bruxaria e do paganismo, elas são uma casa excelente se você quiser explorar isso. Por conta deles serem esse clã que é muito quebrado, inclusive essa é a alcunha do clã na quinta edição, o clã quebrado, né? A maldição deles é que eles não podem fazer laços de sangue, que seria você se conectar com outro vampiro. O sangue deles se tornou um tanto quanto infértil, por assim dizer, né? Você não pode mais controlar outro vampiro fazendo ele se alimentar do seu sangue. Nós vamos falar sobre isso depois, quando falarmos de mecânicas, mas o laço de sangue é basicamente isso, você alimentar outro vampiro com seu sangue e controlá-lo. O clã Tremere não consegue fazer isso, né? E isso foi um dos grandes motivos pelo qual a pirâmide quebrou. Alessa, algo mais a acrescentar sobre o clã Tremere? Acrescentar mesmo do ponto de vista para quem está lendo isso, quem vai estar prestes a criar essa personagem. Eu vi muitas discussões sobre isso na época que o livro foi lançado, né? Muitos fãs do clã Tremere desapontados com essa questão do sangue, queriam explicações de o que aconteceu com eles, enfim. De novo, nós não temos a verdade absoluta nos livros. O que não quer dizer que você esteja sem resposta, é que na verdade você tem diversos pontos de vista que vão embasar o que melhor se adequar à sua crônica, né? Então, como nós estávamos falando antes de gravar este podcast para vocês, nossos queridos cainitas, Yuri e eu chegamos à conclusão de que, para o jogador novo, para o jogador que está chegando agora, a quinta edição é o primeiro contato que ele faz, ou é aquele contato predominante que ele faz com o Vampiro à Máscara, para esses fãs, esta questão do que aconteceu, do que causou esta ruptura no sangue, esta mácula, enfim, para os Tremere, isso pouco vai impactar para ele agora, né? E eu particularmente achei muito boa a ruptura do clã, não só pela piada, porque é muito bom a gente fazer piada com o Tremere. Eu acho que isso é uma coisa que o fã de vampiro sabe disso. Isso tá ligado intimamente ao fã do Vampiro à Máscara. Mas, brincadeiras à parte, eu penso que há males que vem para o bem. Significa que você agora, aquela estrutura que muito te prendia nas edições anteriores, agora você está mais livre, você está mais disposto, ou se vê obrigado a interagir com uma coterie mais diversa, que também tem seus conceitos em relação ao seu clã, que também vai dizer para você que você não é um clã, enfim. Você tem mais possibilidades. Eu concordo com a fala do seu amigo também, de que eles estão mais jogáveis, né? Pode ser que tenha fãs que não concordem com esse ponto de vista, e tá tudo bem, é sobre isso, mas do meu ponto de vista, eles estão mais jogáveis, estão mais adaptáveis, mais versáteis. Aquela estrutura do clã também te possibilitam resultados de jogo, né? Então você tem meios para alcançar seus objetivos através de coisas que só seu clã e seus conhecimentos vão proporcionar a você. Então eu acho esse ponto muito interessante. Só o clã Tremere e também os Banu Haqim
possuem através do seu modo de lidar com o sangue, né? Mas eu acho isso perfeitamente balanceado com o clima da quinta edição. Você ter essa ruptura nas casas, você ter a ruptura na hierarquia, no sistema dos Tremere geral, mas que te possibilitam outras coisas. Então, você que é fã do clã das outras edições, permita-se explorar as fraquezas, as mazelas do seu clã, que saem muitas coisas boas. Tive boas experiências com personagens Tremere na quinta edição. Também. Então nós chegamos ao último clã do livro base, né? Porque ainda temos outros vampiros, mas vamos falar sobre o último clã, que são os Ventrue. Eles são basicamente, digamos, o clã dos reis e a aristocracia vampírica, por assim dizer. Eles são um clã que tá sempre conectado com a classe, por assim dizer, as altas patentes sociais, né? Então, eles geralmente são abraçados por conta de grandes empresários, políticos, burgueses, enfim, milionários, esse tipo de pessoa. Geralmente é abraçado ao clã Ventrue. Eles são um clã que é primariamente político. Eles são extremamente versados nas artes políticas. Os grandes líderes, em qualquer seita, na verdade, tanto na Camarilla quanto na Anarquia, tem vários Ventrue que são líderes, né? Por conta disso, são barões ou são príncipes, ou enfim, qualquer outro cargo de liderança, por conta dessa grande ambição e habilidade, esse jogo de cintura que o clã tem para conseguir cumprir as ambições dele. Todo o Ventrue é bem ambicioso, né? Isso é uma coisa bem normal do clã. Eles estão muito conectados com posições que exigem uma postura um pouco severa e uma postura bem pragmática. Os Ventrue, eles são também conectados bastante com os ideais que eles defendem, né? Então você pode ter um Ventrue da Camarilla que é um extremo defensor das tradições vampíricas da Camarilla, assim como você pode ter um barão Ventrue anarquista que é muito defensor da liberdade da anarquia, né? Eles sempre defendem muito o que eles estão fazendo, né? O que eles estão abordando, qual é o plano de governo dele, né? Eles vão defender bastante isso. Eles realmente são bem parecidos com príncipes e reis da antiguidade, e eles são um clã bem antiquado, por assim dizer, né? Eles têm um culto bem grande aos ancestrais deles, né? E toda essa ligação que eles têm com a alta classe, com as altas patentes, acabou tendo um resultado grande na maldição deles, porque os Ventrue não conseguem se alimentar de qualquer tipo de sangue como outros vampiros fazem. Mas isso não quer dizer que o gosto deles seja bem refinado a ponto de eles só se alimentarem de gente rica. Não é bem assim que funciona. Cada Ventrue escolhe o seu tipo ideal de sangue que ele prefere, né? E aí ele só pode se alimentar desse tipo de sangue. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, você pode ter um Ventrue que só se alimenta de pessoas loiras. Ok. Você pode ter um Ventrue que só se alimenta de pessoas que serviram ao exército. É possível, porque esse Ventrue é no militar de carreira. Você pode ter um Ventrue que se alimenta de... enfim... pessoas que são conectadas com o mundo dos negócios. É bem abstrato, né? É bem pessoal de cada Ventrue. E eles ainda podem tomar sangue de outras pessoas, mas isso exige uma grande força de vontade deles, né? Isso não é bem o que eles costumam fazer por conta disso. O que você tem a dizer sobre os Ventrue, Alessa? Ventrue. Não, brincadeira. Particularmente gosto deles na estrutura da Camarilla. Acho que é muito bom, a gente consegue vislumbrar bem como funcionam as estruturas políticas. Como um jogo político, acho eles extremamente necessários. Não são meus favoritos, confesso. Embora aquele momento de fortes declarações, o meu primeiro personagem de uma crônica longa, em V5, foi uma Ventrue. Porque eles nos trazem embora eles tenham essa configuração mais engessada, ligada aos ancestrais, ligada ao nome, à linhagem, enfim, você tem uma possibilidade, uma gama bastante complexa de criação de personagem e conceitos de personagem, então são bastante interessantes também. Não são meus favoritos, mas rendem bons jogos. Para quem tem preferência a personagens sociais, é uma boa pedida. E
fica a dica aí pra vocês. Sim, e agora nós vamos para os vampiros sem clã. Existem 2 tipos de vampiros sem clã, apresentados no livro base, né? Que são os Caitiff e os Sangue Ralo. Os Caitiff são vampiros que não possuem um clã. Eles são vampiros que nem qualquer outro vampiro, mas eles não possuem um clã. Existem 2 tipos de Caitiff que podem ser encontrados em Vampira Máscara, tá? Existe o que a gente decidiu chamar de Caitiff social e Caitiff biológico, por assim dizer. Caitiff é um termo que simplesmente significa sem clã na sociedade vampírica. Por conta disso, ele pode ser usado como uma forma pejorativa em intrigas sociais. Por exemplo, você é um vampiro que foi abraçado hoje. Caiu o sol, tu foi abraçado. E a pessoa que te abraçou, a pessoa que te transformou em vampiro, não teve o cuidado pra te explicar as regras da sociedade vampírica. Não teve o cuidado pra te explicar de qual clã você faz parte. Isso acontece, tá? Especialmente com a Segunda Inquisição andando por aí. Então você é deixado sozinho nesse mundo perigoso e agora você é uma criatura da noite. Você não tem como saber qual é seu clã. Porque você não sabe, você nem sabe o que são clãs, cara. Você acabou de ser abraçado, você não faz ideia. Então você é considerado um Caitiff, por conta de você não saber qual é seu clã e nenhum clã querer te reivindicar como membro. Isso não quer dizer que você não tem um clã. Você ainda tem um clã, porque você foi abraçado dentro de um clã, pelo seu senhor, pelo vampiro que te abraçou. Mas como você não sabe, você acaba sendo deixado ao relento, né? Então esses seriam os Caitiffs sociais. Eles são de algum dos outros 7 clãs que a gente acabou de mencionar, ou de outros também, mas eles não sabem disso. O Caitiff biológico, que é o que é apresentado de forma clara no livro, é o seguinte: você foi abraçado por um vampiro, você foi transformado em um vampiro pelo seu senhor, pelo vampiro que te abraçou. Mas alguma coisa deu muito errado nesse processo. E você acaba não herdando as características do clã, a maldição e os poderes do clã, por assim dizer. Dando um exemplo bem crasso, assim. bem claro, né? Você é abraçado por um Nosferatu e quando você é abraçado, você continua igual. Você não vira horrendo. Você não tem seu corpo distorcido. Você é um Caitiff. Porque alguma coisa deu errado e você não herdou aquilo. Você não herdou aquela maldição. Você pode ser abraçado por um Brujah e ter um temperamento perfeitamente calmo e normal. Também você pode ser um Caitiff. Você pode ser abraçado por um Ventru e não ter nenhuma das disciplinas deles, nem a maldição deles. Você pode se alimentar de qualquer pessoa e os seus poderes são totalmente diferentes. Você é um Caitiff, entendeu? Isso são os Caitiff biológicos. Eles são considerados párias e aberrações para a maioria dos vampiros, né? Se bem que, se você quiser ter a opção de jogar sem um clã, você pode. São os Caitiff, justamente, que estamos falando aqui. Eles geralmente não têm quase nenhum direito na sociedade vampírica e eles acabam pendendo pro movimento anarquista. Porque o movimento anarquista tende a não ligar muito pra isso, já que você faz o que você é no movimento anarquista. Então, você ganha o teu direito por mérito próprio, ao invés de por uma herança sanguínea do seu senhor. Então, geralmente, os Caitiff pendem bastante pra anarquia por conta disso. A outra moeda dos vampiros sem clã são os Sangue Ralo. E assim, se a vida dos Caitiff é difícil, a vida dos Sangue Ralo é miserável. Eu acho que eu consideraria assim. Os Sangue Ralos são vampiros que eles são tão desconectados da maldição vampírica, porque eles foram abraçados bem tarde, assim, por assim dizer, porque cada vampiro possui a geração dele, né? Quanto mais alta a sua geração mais fraco você é. Quanto mais baixo, mais forte você é. Os Sangue Ralo estão tão acima nessa escala, a geração deles é tão fraca, que eles mal têm características vampíricas. Eles parecem um ser humano normal. Entretanto, isso também dá vantagens a eles. Eles podem sair no sol, por exemplo. Uma coisa que vampiros não podem fazer. Eles podem fazer experimentos com os corpos e o sangue deles para desenvolver poderes únicos, que nenhum vampiro tem, né? E eles basicamente brilham, né? São personagens muito interessantes nesse nicho específico deles, nesse nicho de coisas que vampiros não conseguem fazer, mas eu consigo. E é isso que você deveria procurar fazer se você for um Sangue Ralo. Obviamente, os Sangue Ralo, por conta disso, também estão presentes em massa na anarquia. A vida deles na Camarilla é horrível, é muito difícil. Eles são tratados como escravos praticamente na Camarilla. Enquanto na anarquia eles têm o potencial de basicamente se mostrar bastante valiosos pro movimento e serem aceitos como parte da seita
né? A minha dica, se você quiser jogar de sangue ralo, seria justamente você não querer jogar de vampiro. É isso que eu acho. O jogar de caitife e sangue ralo é você jogar o jogo no modo difícil, tá? Você tá querendo complicar a tua vida, eu diria, assim. Porque com sangue ralo especificamente, você não está jogando com as mesmas regras de um vampiro. Você está jogando com alguma coisa entre um mortal e um vampiro. Então, assim, você tem que entender suas limitações, mas você também tem que entender onde você é melhor que os vampiros. Por exemplo, você não tem que se preocupar muito com a Segunda Inquisição. Você pode quebrar a máscara. Você pode sair na rua de boa e ficar andando por aí. Porque você é uma pessoa normal. Você não tem nem presas. Você fica andando por aí tranquilamente. Você sai de dia. Você come comida. Você faz um monte de coisas que os vampiros não podem fazer. Você é um espião perfeito pra se infiltrar na Segunda Inquisição, por assim dizer. Ou também por colocar uma granada no refúgio daquele ancião ali, que ninguém pode fazer, porque quando tá de noite ele tá acordado, mas quando tá de dia ele tá dormindo. Você vai lá, você planta um C4 embaixo do caixão dele e você explode. Olha que maravilha. Mas você tem que entender que a sua relação com o jogo é assimétrica. Tá? Tanto os sangue ralo quanto os caitife não possuem maldições de clã, porque eles não possuem um clã. Eles possuem um certo status negativo quando você começa o jogo. Eu acho que isso é a coisa principal. Mais alguma coisa pra falar sobre os 5 clãs? Que tem cuidado, né? E também vejam com o seu narrador ou narradora a possibilidade deles dentro do jogo, né? Para que vocês tenham objetivos muito bem alinhados. Há histórias, há cidades, há, enfim, práticas que, além de você ter o problema da Segunda Inquisição, você lidar com a própria estrutura do seu local que caçam essas figuras. Então, sempre fique atento a isso. Algumas coisas também vão mudar para eles, não só a ficha de personagem, mas também a forma como eles vão interagir com o mundo, a sociedade vampírica ao redor do seu personagem. E também, Yuri, qual conselho você daria, além dessa questão específica do sangue ralo, qual conselho você daria para quem está jogando ou narrando para o sangue ralo neste momento? Assim, o que vem à sua cabeça, de qual conselho você daria para esses personagens? Pra quem tá narrando? Os dois, para quem tá jogando e para quem tá narrando. Tá, ok. Pra quem tá narrando, eu acho que o narrador tem que ter uma mão na consciência bem grande quando ele estiver apresentando situações perigosas, tanto socialmente quanto fisicamente, pro sangue ralo. Ele tem que ter a noção que é o seguinte: não adianta você ficar colocando NPCs e colocando, digamos, ameaças que um vampiro conseguiria lidar, né? Porque o que é perigoso para um vampiro é mortal para um sangue ralo. Se você colocar um lobisomem para um vampiro, tem grande chance que ele morra, mas ele pode sair vivo. Se você colocar um lobisomem pra enfrentar um sangue ralo, cara, o sangue ralo vai morrer. Sinceramente, não tem nem chance de aguentar isso, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um pouco de jogo de cintura do narrador, tem que ter um pouco de consciência, noção, né, do narrador de entender que, tipo assim, olha, eu não posso cobrar desse jogador a mesma coisa que eu cobro dos outros jogadores, porque ele tá jogando com um sangue ralo. Porque aí o jogo também fica muito chato pra essa pessoa, porque essa pessoa tá querendo fazer uma coisa que não é exatamente um vampiro à moda antiga, e você não está dando espaço a essa pessoa brilhar, né? Pode ser um pouco desafiador para narradores de primeira viagem de ter que narrar elementos da sessão que são de dia, mas eu acho bem legal o narrador chegar e falar: sangue ralo, você quer fazer alguma coisa de dia? Isso é legal. É um pouco desafiador, assim, porque você tá narrando basicamente à noite sempre Vampira Máscara, mas é legal. E pra quem tá jogando de sangue ralo, realmente é você entender a sua situação e estudar bastante sobre eles. Eu acho que eles são um tipo de personagem que merece uma atenção bem grande do jogador. Eles são muito versáteis, tá? Você pode ser um sangue ralo que faz qualquer coisa em vida, né? Você pode, inclusive, ter um sangue ralo que estava totalmente enquadrado no estereótipo do clã, mas ele infelizmente não foi pra ser, ele não virou do clã, ele virou um sangue ralo. Então, assim, é uma liberdade inacreditável, tá? Eu já tive muito boas experiências com personagens sangue ralos, tanto narrando quanto jogando tá? Mas, assim, você tem que ter essa noção, sabe? Tanto do jogador quanto do narrador, é uma grande noção que você tem que ter lidando com sangue ralos, porque, tipo assim, cara, um vampiro toma um tiro na cara e ele fica de boa, sangue ralo não vai acontecer isso, entendeu? Você vai morrer, sabe? Então, assim, mas em compensação, você pode fazer várias outras coisas que são fantásticas e que um vampiro só pode sonhar, cara.
Todo vampiro gostaria de poder comer comida que ele comia, né, quando era mortal e não consegue, entendeu? E muitos dos rituais sociais humanos giram em torno de comida, né? Tem o jantar de negócios, sair pra um date com o jantar e coisa e tal. Então, o sangue ralo, ele é um camaleão perfeito pra humanidade, né? Ele seria o vampiro para o novo mundo, por assim dizer. O novo mundo da Segunda Inquisição, né? E, bom, eu diria que os sangue ralos têm a opção de se verem como coitadinhos e como aberrações, mas eu acho que é muito legal do sangue ralo se ver como o futuro da raça vampírica. Eu acho isso bem bacana, eu acho isso bem legal. E entender que todos esses outros vampiros com títulos, esses poderizinhos deles, eles são os outsiders, eles são a galera que não se enquadra hoje em dia. E você é a pessoa que se enquadra mais. Você pode brilhar nisso, entendeu? Muito mais que um Grohá, muito mais que um Toreador, muito mais que um Ventru na sociedade, né? E realmente entender que a tua vida vai ser muito difícil, mesmo assim, porque você vai ter que sobreviver da sua própria espécie, porque os vampiros vão te odiar, né? Eles vão te caçar, com certeza, vários deles, né? Então, eu acho que é legal pro sangue ralo estar numa coteria que entende isso. Infelizmente, na maioria das vezes, acaba sendo que a coteria do sangue ralo é muito paternalista com ele, né? Eles ficam tipo assim, ah, meu Deus, meu sangue ralo, tem que protegê-lo, entendeu? Isso pode desenrolar situações bem legais. Pode desenrolar situações bem legais na mesa do sangue ralo, porque, basicamente, isso pode acabar sendo o tratamento que as pessoas dão pra alguma pessoa com algum tipo de deficiência, né? O sangue ralo pode ser visto como uma pessoa com deficiência pelos outros vampiros. Não vai fazer nada sozinho, sabe? E, pô, o sangue ralo pode chegar e falar, não, pô, você consegue ser de dia? Caralho, eu consigo. Ele tem que ter essa pegada, tá ligado? Eu acho que é difícil jogar de sangue ralo. Eu não aconselharia jogadores novos fazerem isso. Mas, enfim, essas seriam minhas dicas. Então, cuidado para não tornar o sangue ralo mascote da sua coterie, que ele tem as próprias habilidades, né? Ele pode matar você enquanto dorme. Esse seria o conselho, então, Yuri, para as coterias que possuem um sangue ralo. Sim. Como parte. Que bom. Cuidado. Cuidado do sangue ralo. Ele vai tirar o seu caixão da cripta e te matar. De dia. Ok. Bom, a gente mencionou bastante disciplinas, né? E a gente vai falar agora um pouco sobre o que são disciplinas bem por alto, assim, já chegando no finalzinho do nosso cast. Disciplinas são essencialmente os poderes que separam os vampiros dos seres humanos, né? Basicamente, eles são habilidades sobrenaturais, habilidades únicas que cada vampiro possui e que são bem valiosas. São as que possuem elas e são usadas quando os vampiros querem ter uma vantagem superior, assim, do que eles já teriam sendo um vampiro, né? Disciplinas são ameaça pra máscara, uma ameaça pra sua segurança, mas existem também disciplinas que são bem passivas e são bem sorrateiras, certo? Então, você teria que ver, geralmente, cada clã possui 3 disciplinas intrínsecas, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não precisa estudar, você não precisa ser ensinado essas disciplinas. Você consegue perfeitamente despertá-las apenas evoluindo seu sangue, né? Então, assim, se alimentando e praticando elas, né? Todo clã tem 3 disciplinas que eles não precisam de treinamento nem de nenhuma força exterior a eles, como um treinador, para conseguir despertar. Eles simplesmente fazem isso por conta de ser uma herança genética dentro do clã. Fora isso, existem poderes amálgamas. Alessio, o que seriam poderes amálgamas? Esse nome complicado. Lembra a química? O que seriam poderes amálgamas? Amálgamas são como requisitos para que você use certos níveis, certos poderes do seu sangue. Eu diria que essa questão de amálgama trouxe exclusividade para alguns clãs, para boa parte deles, né? Porque agora você não tem, como nas edições anteriores, certos clãs utilizando disciplinas de outras, muitas vezes sem uma explicação plausível aparente. Agora você tem, sim, algo que torna o seu personagem autêntico e que torna o seu personagem ainda mais vinculado ao próprio clã. Gosto muito dos amálgamas, gosto de verdade. Em relação ao clã Malkavian, por exemplo, muitas pessoas questionaram por que nós não tínhamos mais a demência como parte de uma das disciplinas, mas que você vai ver em muitas nuances desses amálgamas coisas que eram exclusivas do seu plano passado. Você, jogador veterano,
que sente falta, você vai ver diluída de alguma forma ou apresentada de alguma forma em formato de amálgama, o que eu vejo particularmente como algo bom e que torna o seu sangue importante, exclusivo, algo que é seu. Para aqueles clãs que têm essa questão do pertencimento, é ainda algo mais interessante. Eu gosto. Eu gosto de que haja o amálgama, haja esse requisito para que você tenha. É o que faz você ser o seu clã, o seu personagem. Os amálgamas seriam poderes únicos que cada clã possui, né? Mesmo que eles possuam as mesmas disciplinas, eles têm poderes únicos dentro dessas disciplinas, que você só consegue liberar sendo daquele clã. Isso é bem legal e dá bem mais variedade pro jogo. Então, assim, só dando uma apanhada aqui geral, as disciplinas são esses presentes do sangue, né? Esses presentes que você recebe quando você é abraçado dentro do clã. Se você for um Caitiff ou um sangue ralo, o processo é um pouco diferente, né? Os Caitiff têm disciplinas que, bom, são aleatórias, né? Mas na criação de personagem você pode escolher as disciplinas do seu Caitiff, né? Você não é preso às 3 do clã. Infelizmente, você só pode escolher 2 ao invés das 3. Pra ter esse aprendizado inerente, ao invés de você ter 3 disciplinas. No caso dos sangue ralos, eles não têm disciplinas, mas eles têm uma disciplina única deles chamada Alquimia de Sangue Ralo, que é bem legal. A gente vai entrar em cada disciplina, o que ela faz, como é que funciona, qual clã possui essa disciplina, mais a fundo num próximo cast, porque esse cast já tá bem longo, e a gente não quer manter vocês aqui por toda a eternidade, porque afinal de contas, nós não somos vampiros na vida real. Então, fazendo aqui um apanhado geral pra gente poder concluir esse cast, né? O que são os vampiros e a relação deles com a humanidade? Alessa, manda ver. Você que chegou até aqui neste cast conosco, certamente ficou bastante atento de quando a gente cita sobre a besta, sobre a maldição vampírica. Nós falamos lá no início o que te faz ser um vampiro, e uma figura central, importante, que será muito mencionada no livro, que vai constantemente surgir no seu jogo, que é a besta, né? Ela vai determinar a sua condição vampírica. Não pense na besta como uma figura à parte, porque essa besta está dentro de você, do seu personagem. Você é isso, né? E a humanidade, a sua relação com a humanidade também determina a sua condição vampírica, e a sua condição vampírica também afeta a sua relação com a humanidade. Há uma certa filosofia, um paradoxo nesse contexto, que você vai poder e deve explorar jogando. Narradora, narradores, explorem isso com seus jogadores. Há diversos meios, diversos mecanismos no livro, também em contato com outros membros da comunidade aqui fora, que têm relatos, experiências bacanas com esta parte da maldição vampírica, da interação com a sua própria besta. A humanidade, basicamente, ela te mantém na linha e te mantém afastado da sua maldição. Ela é como um escudo. Só que a humanidade, ao mesmo tempo que te protege, te não blinda, mas que te mantém nos eixos de como lidar melhor com a sua maldição, com a sua besta, ela te coloca em confronto. Todas as ações que você tem, deixando a sua besta falar mais alto, vão sim impactar diretamente na sua humanidade e vice-versa. Coisas que afetam a sua moral, a sua crença humana, ou aquilo que te mantém firme com as suas convicções do que você considera essencial para manter a sua humanidade intacta, também vão afetar a sua besta. O que te mantém lembrando da sua existência mortal. E ao mesmo tempo que isso de certa forma te protege, te acolhe, também te liberta da besta e da maldição vampírica. Porém, como tudo no Vampiro à Máscara, ao mesmo tempo que te liberta e te protege, também te mantém numa condição de estar sempre atento ou refém disso, né? Então a humanidade, ela te auxilia e te atrapalha, porque te coloca em confronto direto com a sua besta. E para a gente deixar assim esse tom poético da maldição vampírica, a existência vampírica
ela basicamente contradiz o medo primordial da humanidade, que é o medo da morte. Você é um ser que está fisicamente, fisiologicamente morto, mas está existindo em plena sociedade. Então, você tem aí os dois conceitos conflitando eternamente dentro de você. Sim, muito bom, muito boa colocação poética sobre o que é a humanidade de um vampiro e como é que ele fica em constante briga com a humanidade dele, né? E isso nos traz ao fim dessa primeira parte do nosso cast, onde nós falamos um pouco sobre a lore, sobre os clãs, né? Do livro base de Vampira Máscara, quinta edição. Vamos fazer a parte 2 falando sobre mecânicas, e talvez até uma parte 3, dependendo de como for a questão, porque é um livro bem grande, e eu acho que essa é uma das minhas grandes opiniões sobre o livro base. Eu acho que é o maior livro base de vampiro que eu vi na minha vida, sem contar os livros do LARP de vampiro, né? É muito grande em comparação com o livro da terceira e da quarta edição. Então, vai demorar um tempo pra gente conseguir analisar ele na sua integridade, mas vamos fazendo tantinho por tantinho até a gente conseguir completar isso aqui e poder passar para outras obras da quinta edição. Então siga a gente nas nossas redes sociais, nosso Facebook Crítico Bagunçado, com acento e cedilha normal, no nosso Instagram crítico.baguncado, né? Porque no Instagram não deixa a gente colocar acento e cedilha no nosso nome, por alguma razão. Lembra de colocar um ponto entre crítico e baguncado, tá? Pra achar a gente. E no nosso TikTok, Crítico Baguncado, tudo junto sem ponto. Vamos colocar os links na descrição do nosso cast também. E nós compartilhamos posts sobre notícias, memes, coisas que a gente faz quando a gente tentar fazer nessas redes sociais. Então vocês podem entrar lá e ficar antenados sobre os próximos lançamentos e sobre, enfim, se vocês quiserem nos ver fazendo coisas engraçadas também, nós fazemos isso também. Alessa, o que você tem a dizer para os nossos ouvintes? Que nós desafiamos a Segunda Inquisição nas redes sociais. Nós somos uma afronta à Segunda Inquisição, né, Yuri? Crítico Bagunçado é uma afronta à Segunda Inquisição. Eu acho que essa deveria ser o nosso nova bio, assim. Nós somos uma afronta à Segunda Inquisição. Convidamos vocês que estão nos ouvindo a opinarem, a partilharem suas experiências. Se quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa, a gente também pode ajudar você no ar, né? Também temos canal no YouTube. Este podcast estará lá no YouTube para que vocês possam acessá-lo sempre. E também no nosso Spotify. Você pode ouvir enquanto você interage com o nosso próprio mundo das trevas real, nos ouvindo e tirando suas conclusões, podendo compartilhar conosco em nossas redes sociais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também não tem problema, estamos aí para isso, né? Não somos como o V5 que tenta agradar a todos, mas esperamos que vocês gostem. Boa noite, boa sorte, galera, e tchau, tchau. Tchau, tchau. Falha bestial. Eu, Yuri Capadócio, e minha querida parceira... O quê? Agora você fala o seu nome. Ok. Eu não expliquei isso, eu devia ter explicado antes. Criaturas das trevas. Meu Deus. De riso. É a emoção do primeiro cast. Ai, não tem ninguém pra botar ordem aqui nesses bagunceiros, Malcaviano e o Capadócio aí.